a criação de novas instituições de ensino superior constituiu uma das prioridades do governo no início da década de 70, que resultou na criação do Instituto Politécnico de Vila Real. A primeira comissão instaladora tomou posse em 2 de março de 1974, no Liceu Camilo Castelo Branco, tendo sido presidida pelo professor António Réfega. A comissão instaladora iniciou a sua atividade numa sala da Câmara Municipal e posteriormente transitou para o edifício da Junta Distrital, enquanto a componente letiva teve início no Salão dos Bombeiros e nas instalações do seminário. A primeira aula teve lugar a 2 de dezembro de 1975, no Salão dos Bombeiros da Cruz Verde. Estavam inscritos nos 3 cursos de produção agrícola, florestal e animal, cerca de 40 alunos. A 4 de janeiro de 1977, tomou posse a segunda comissão instaladora, sendo presidida pelo professor Joaquim de Lima Pereira. Os laboratórios de aulas e de investigação, os gabinetes dos docentes, as salas de aula e a biblioteca foram instalados no edifício do DRM, tendo a instalação do IPVR sido acompanhada por diversos membros do governo. No final da década de 70, foram iniciadas as obras de requalificação da Quinta de Prados, incluindo a recuperação das instalações rurais, da capela e complementadas com um conjunto de pavilhões que constituíam o núcleo histórico do campus, inaugurado pelo primeiro-ministro Dr. Pinto Balsemão. A 14 de setembro de 1980, foi criado o Instituto Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro, a quem competia ministrar ensino superior, promover investigação fundamental e aplicada em diferentes domínios científicos, mantendo o seu papel de apoio à comunidade. A 26 de abril de 1980, foi nomeado reitor do Instituto Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro o professor Fernando Nunes Ferreira Real, tendo sido substituído num período de interregno pelo professor Joaquim Lima Pereira. A primeira construção de raiz do campus foi o edifício de Geociências, com o apoio dos Países Baixos, cuja inauguração decorreu em 1984 com a presença do primeiro-ministro da Holanda, do presidente da República, general Ramalho Eanes, e do primeiro-ministro, Dr. Mário Soares. O papel do Instituto Universitário nos domínios do ensino e da investigação científica e tecnológica viria a ser reconhecido, merecendo a passagem à universidade em 22 de março de 1986. Em 1988, foi inaugurado o Edifício das Ciências Agrárias, que contou com a presença do primeiro-ministro, professor Cavaco Silva, e do ministro engenheiro Roberto Carneiro. As intervenções paisagísticas no campus seguiram sempre de perto a conclusão dos edifícios, tendo a criação dos espaços verdes sido orientada por critérios paisagísticos, em que se procura a naturalização do espaço construído e integração na paisagem, a valorização da expressão arquitetónica dos edifícios, a definição e enquadramento de áreas com vocações diversas, bem como a criação de salas de estar ao ar livre que funcionam como prolongamento das áreas cobertas. Foi neste contexto que em 1988 foi criado o Jardim Botânico da UTAD. O aumento considerável de alunos foi acompanhado por uma fase de construção de diversos edifícios, sendo em 1989 inaugurados os edifícios dos Serviços Sociais, do Bloco 1 de Engenharias e da Reitoria, pelo primeiro-ministro, professor Cavaco Silva. A atribuição do doutoramento honoris causa ao primeiro-ministro da Holanda em dezembro de 1989, tendo como padrinho o primeiro-ministro professor Cavaco Silva, foi um dos momentos de maior significado na academia.
Em junho de 1990 foi eleito o primeiro reitor da UTAD, o professor Luís Vaz de Melo Sampaio, tendo, após um curto mandato, sido sucedido pelo professor Torres Pereira. A década de 90 ficou marcada por um forte desenvolvimento suportado por fundos comunitários, destacando-se a construção das clínicas veterinárias e do parque desportivo, incluindo o primeiro campo relevado e a nave desportiva inaugurada em 1993. Mais tarde foram construídas a cantina da Quinta de Prados e o complexo pedagógico, inaugurado em 1996 pelo ministro professor Marçal Grilo. No final da década de 90, foram construídos o Bloco 2 de Engenharias e a Biblioteca Central, considerada uma das peças arquitetónicas mais interessantes da UTAD. A partir de julho de 2002, o cargo de reitor da UTAD passou a ser ocupado pelo professor Mascarenhas Ferreira, que foi reeleito em 2006. No início do milénio, entraram em funcionamento os edifícios de apoio ao Parque Desportivo, em 2003, das Ciências Florestais, em 2004, e o Parque Residencial de Além Rio. À diversificação da oferta educativa registada na década de 90, seguiu-se o novo modelo de desenvolvimento do ensino superior, adotado a nível europeu com a assinatura da Declaração de Bolonha, que definiu linhas de orientação para o mercado de emprego, mobilidade num quadro de competitividade nacional e internacional e de garantia e certificação da qualidade. Foi neste contexto que a UTAD promoveu, a partir de 2006, a adequação da sua oferta educativa. A investigação foi assumindo uma particular relevância, sendo considerada um pilar essencial para a qualidade da formação inicial e pós-graduada, traduzindo-se no estabelecimento de parcerias científicas, na internacionalização e na contribuição para a inovação. O natural desenvolvimento de novas áreas científicas e o esforço de colaboração com outras instituições, nacionais e estrangeiras, conduziram à criação de novos centros de investigação classificados pela FCT. Em paralelo, a UTAD tem vindo a apostar na participação em programas europeus de cooperação e mobilidade, de cooperação transeuropeia e tem reforçado a sua participação em redes internacionais, europeias e da rede ibero-americana. A inauguração do edifício remodelado e ampliado das clínicas veterinárias decorreu a 15 de maio de 2009, pelo primeiro-ministro engenheiro José Sócrates, que colocou a primeira pedra que assinalou o início da construção do novo edifício do bloco de laboratórios que se encontra na fase final de acabamentos. Já no novo modelo de organização, que determinou a criação das escolas e a criação do Conselho Geral como principal órgão de governação, tendo como primeiro presidente o professor Emílio Gomes, que viria a ser substituído pelo embaixador Francisco Seixas da Costa. Foi eleito como reitor da UTAD o professor Carlos Alberto Sequeira, cuja tomada de posse teve lugar a 23 de julho de 2010. Desde a sua fundação que a UTAD é conhecida pelo seu bom ambiente académico. A Associação Académica foi responsável por um forte dinamismo, com a organização da Semana Cultural, a criação das Tunas e do Orfeão, dos Jogos Populares e de diversas iniciativas de natureza cultural e desportiva. As Semanas Académicas e do Caloiro constituem cartaz na cidade, a par de diversos eventos de natureza desportiva e culturais dinamizados pelos estudantes. Mais recentemente, os núcleos de curso têm vindo a proporcionar novas dinâmicas na organização de eventos de natureza pedagógica, técnica, científica e de inserção na vida ativa, onde os antigos estudantes têm vindo a assumir particular relevância. Nos últimos anos, a UTAD tem vindo a realizar eventos que reúnem os antigos estudantes, iniciado com o encontro Geração Vintage,
as comemorações dos 25 anos do rugby, do Ibento